Alô, testando o som, Pai Senhor, bem-vindos, cenário novo. Olha aí, Pentecostes, aqui, ó, lápis, ninguém vai usar lápis, não sei nem porque tá aqui em cima. Testa aí. Pai Senhor, pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal EBD Betel. Me chamo Esdras Oliveira e nós estamos aqui para estudar mais uma lição da nossa revista Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. Eu vou falar rapidinho da lição anterior que a gente acabou estudando na lição passada. Vou comentar rapidinho antes da gente entrar na lição de hoje, que é a lição de número 4. No vídeo anterior da lição passada, a lição de número 3, nós estudamos os preparativos da conquista, onde ali nós, fazendo meio que uma básica exegese do capítulo 1 e do capítulo 2 ali de Josué e parte do 3, nós acabamos estudando sobre os preparativos do povo de Israel antes de seguir o trajeto. Como que foi os preparativos, as ordens dadas por Deus e as ordens de Deus a Josué dada ao povo. Então, uma das coisas que a gente aprendeu, 5 coisas aqui eu separei que a gente aprendeu na lição passada, foi que Josué, ele já tinha o respeito do povo. Assim como Moisés foi respeitado, tinha uma moral, havia um respeito com Moisés pela sua liderança, também com Josué não é diferente, confirmando a palavra do Senhor, dizendo que também o povo temeria ele e ele teria sucesso na liderança, assim como foi com Moisés. Também, a segunda coisa que a gente aprendeu foi que o povo guardou o alimento, onde ali eles já saíram do deserto, saíram do Egito e já o maná ele já não cai mais e não é diário na vida deles. Agora é o preparativo para a terra prometida, para Canaã, o lugar que Deus prometeu no passado, agora eles estariam em rumo, em trajeto, em jornada. E já o maná não acontece mais, o cair do maná diário. Então, a ordem dada era para que eles guardassem alimento. E o povo obedeceu essa ordem dada por Deus, que também foi dada por Josué. A terceira coisa que aconteceu foi que houve uma convocação das tribos para que certa parte fosse adiante com Josué e outra iria mais atrás, defendendo as famílias, as crianças. E essa foi a ordem dada por Josué, mediante a ordem de Deus. E o povo, mais uma vez, obedeceu a ordem que foi dada. A quarta lição que nós aprendemos na lição passada foi que os espias eles foram enviados à terra, espiar a terra. E lá eles tiveram sucesso, onde eles foram em paz e retornaram em paz. Houve ali também, nesse trajeto, ali a aparição de Raabe, uma prostituta, onde ela teve uma participação especial e essencial para o povo de Israel e também hoje exerce também uma posição e exerce uma lembrança, tem uma lembrança muito boa na Bíblia, não somente no livro de Josué, mas também em Hebreus capítulo de número 11, onde trata acerca da fé e dos heróis da fé, onde Raabe ela é citada por ser uma heroína da fé, pois ela creu no Senhor. Então, a quarta coisa é que os espias eles foram enviados à terra, foram em paz e retornaram em paz. E isso foi um sucesso. E a quinta coisa que nós podemos extrair da lição passada, a lição de número 3, é que Deus era com o povo. Deus estava presente nos preparativos, já abrindo verdadeiramente os caminhos, guiando o povo, trazendo paz e trazendo toda a esperança para essa terra prometida. Esse lugar que chegaria, eles achariam um descanso. Nós vemos que Deus era com o povo e nós concluímos mais uma vez que Deus ele é fiel à sua própria promessa. Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. E esse foi um breve resumo da lição 3, a lição passada e o que nós estudamos. Na lição de hoje é a lição de número 4, que tem por título Vencendo os Obstáculos. O que antes era os preparativos, agora já é o povo de Israel vencendo os obstáculos. O texto do dia, o texto áureo, podemos dizer assim, se encontra em Josué capítulo 4, versículo 24, que diz: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então, aqui nós podemos extrair que Deus ele faz tudo isso para que todos os povos vejam a sua mão forte.
e vendo a sua mão forte, o temam. E foi o que aconteceu ali quando os espias foram enviados a Jericó, e Raabe diz que o povo já teme ao Senhor, já perdeu as esperanças. Então, sabiam que haveria uma derrota porque o próprio Deus daria a vitória ao seu povo. Então nós podemos ver que Deus sempre age para proclamar, para promover glória para si mesmo. Então, para que todos os povos vejam o seu nome e temam. A síntese é, em Jesus Cristo já somos mais do que vencedores. Então, agora trazendo uma aplicação para nós no Novo Testamento, utilizando também o Antigo, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Vencedores porque ele venceu uma batalha que havia desde o princípio do mundo, onde ali Adão e Eva caem e cometem o pecado entra no mundo, então se inicia uma luta contra a carne, uma luta contra o pecado. Jesus Cristo vindo ao mundo, Deus se fazendo carne, descendo à terra e se fazendo sacrifício, sendo sacrifício para cada um de nós, ele se torna o motivo da nossa vitória pela sua morte, pelo seu sangue, pela sua ressurreição. Então, nós já somos vitoriosos em Cristo e certamente em breve nós entraremos também na terra prometida. Vamos para a lição? Nós vamos começar pelo tópico 1, logicamente e claramente. O tópico 1 que tem por título Atravessando o Jordão. O comentarista começa dizendo e esclarecendo sobre o dia 10 de Abib, ou 10 de Nissan, que para nós é o dia 10 de abril. Ele faz referência e faz lembrança há 40 anos atrás, considerando o contexto de Josué, o capítulo 4, há 40 anos atrás, o povo de Israel, eles davam início ao êxodo, que significa a saída do Egito. Dia 10 de abril foi instituído por Deus a comemoração da Páscoa, que é a libertação do povo de Israel. E agora, 40 anos depois, o povo de Israel se encontra numa nova tarefa, num novo desafio, que é seguir para a terra prometida, dar continuidade ao caminho, mas antes eles têm um obstáculo, que é atravessar o Jordão. Então, agora se inicia o Êxodos, que significa entrada para a terra prometida. É uma das etapas para essa entrada, para a Canaã. Então, o comentarista ele vai fazer essa lembrança de 40 anos atrás e vai também trazer a nós e trazer ênfase à questão da crucificação de Jesus e sua ressurreição. O que para o povo de Israel, por 2 vezes, teve de suma importância o dia 10 de abril. Agora, no dia 10 de abril, para nós também é o dia de suma importância, porque nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Este que venceu a morte e ressuscitou para que nós tenhamos vida e também para que nós ressuscitemos naquele dia para a glória. Então, Jesus Cristo, ele traz para nós um motivo de festa, um motivo de alegria. É motivo de nos regozijarmos na presença de Deus, pois nós fomos libertos da escravidão do pecado e agora nós seguimos e temos por direito, por meio da justificação de Jesus Cristo, o direito de habitar nos céus. E no subtópico 2, ainda do tópico 1, atravessando o Jordão, o comentarista traz por título: A Arca do Concerto aponta o caminho a seguir. Para nós entendermos um pouco sobre o que é a Arca do Concerto, os irmãos podem ler em Êxodo capítulo 37, do versículo 1 ao 5, que vai detalhar toda a preparação para a criação e para a feitura da Arca da Aliança. E os irmãos que são estudiosos da Palavra de Deus podem encontrar lá todas as medidas do que ela era composta e aprender um pouco mais da Arca do Concerto. Mas na travessia do Jordão, a Arca do Concerto, ou a Arca da Aliança, esta que simbolizava e representava a presença de Deus entre o povo, ela foi de suma importância. Porque mais para frente no vídeo nós vamos estudar no tópico 3 a importância que a arca teve na travessia do Jordão, onde quando os levitas a levavam segurando a Arca da Aliança pelas suas laterais, pelo que é chamado de varal, quando os levitas tocam seus pés sobre as águas ou nas águas, ali começa a acontecer um milagre. Então, a Arca da Aliança, ou melhor, a presença do Senhor, que assim também podemos dizer, ela foi de suma importância não somente na travessia do Jordão, mas também em todo o trajeto do povo de Israel. A Arca da Aliança que agora, diferentemente quando eles estavam no deserto, onde de dia eles eram acompanhados por uma coluna de nuvem e à noite por uma coluna de fogo,
onde mostrava o caminho que eles deveriam seguir e aonde que eles deveriam parar. Agora, na travessia do Jordão, já não é mais necessário a coluna de fogo, ou também a coluna de nuvem, ou a nuvem. Então, a Arca da Aliança ela exerce, mais uma vez, um papel fundamental, que ela iria à frente do povo. O comentarista vai dizer que era uma distância aproximadamente de 1 quilômetro. Em Josué capítulo 4 vai estar especificando 2.000 côvados. Então, a Arca da Aliança estaria a 1 quilômetro de distância do povo, à frente, guiando o povo e mostrando a direção. A Arca da Aliança, ela simboliza alegria entre o povo de Israel. Nós encontramos na Bíblia, em 1 Samuel capítulo 4, onde ali, com Eli sendo sacerdote do povo de Israel, nós vemos Israel se preparando para uma batalha contra os filisteus. E antes dessa batalha, nos momentos que antecediam ela, o povo de Israel entrou em júbilo, entrou em alegria. Então, nos versículos posteriores, entre o 7 e o 8, vai haver a reação dos filisteus se perguntando que som é esse de júbilo entre o povo de Israel. Então, é de conhecimento deles que a Arca do Senhor estava presente no arraial. A reação dos filisteus, os irmãos podem encontrar no capítulo 4 de 1 Samuel, a reação dos filisteus é dizer: ai de nós, quem nos livrará? Essa é a reação dos inimigos de Deus, ao saberem que a presença de Deus já está com o seu povo. Então, ali na travessia do Jordão, já estava declarada a vitória do povo de Israel, onde a presença de Deus estaria com eles e seria o que levaria, o que conduziria, seria o guia para o povo até Canaã, mais especificamente na jornada ali na travessia do Jordão. Então a Arca da Aliança ela exerce essa importância entre o povo de Israel, onde ela representava a presença de Deus. E no subtópico 3, o comentarista põe por título a providência mais importante para a conquista da terra prometida. E ele cita a recomendação e as palavras de Josué no capítulo 3 e o versículo 5, que é: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. De todas as ordens, o comentarista vai dizer que Josué passou ao povo, essa foi a mais importante, para que o povo se santificasse, que vem também trazer o sentido, essa palavra santificar, o sentido de se separar, de se consagrar a Deus. Um bom líder, ou um líder guiado pelo Espírito Santo, ele conhece a necessidade de que o povo se santifique, se separe e se consagre. Porque é como ele diz e descreve no livro de Josué, no versículo 5 do capítulo 3, que somente assim, havendo a santificação, Deus operaria maravilha no meio do povo. Então, também a santificação envolve um dos atributos de Deus, que é a santidade. Deus ele é santo. Nós encontramos em Isaías capítulo 6, Isaías relatando a visão que ele teve de que ele via serafins que voavam acima dele e eles diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, mais para frente na Bíblia, a Bíblia confirma a santidade de Deus mais uma vez e a importância de nós também sermos santos. Em Hebreus capítulo 12, nós também vemos a importância de nos santificarmos. Mas antes dessa recomendação de se santificar, também o autor de Hebreus vai especificar dizendo: segui a paz com todos e a santificação. E então ele continua: sem a qual ninguém verá o Senhor. O que para Israel era uma recomendação para que eles se santificassem como uma promessa já para o amanhã. Para nós foi feita uma recomendação de forma que nós seguíssemos a paz com todos e a santificação, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Então, o dia do Senhor, ninguém sabe a hora, nem a data. Mas Deus nos confirma e nos dá certeza, sendo fiel à sua própria palavra em diversos momentos da Bíblia. Então, certamente ele cumprirá essa promessa. Josué, ele descreve e relata e dá ordem ao povo a importância de se santificar. Um bom líder faz isso e bons liderados obedecem. A santificação, ela tem importância para a sua consagração a Deus, o seu relacionamento com Deus e também envolve o relacionamento com os outros. Se você é uma pessoa santa, você terá paz com também todos os outros. Porque se você tem paz com Deus, haverá paz também com os seus irmãos. E agora nós daremos continuidade no tópico 2, as dificuldades no caminho da bênção. Vai trazer o título aí o comentarista da nossa lição.
E ele começa no subtópico 1, fazendo meio que uma alternância. No subtópico 1 ele coloca por título a prova, e no subtópico 2 a bênção. Vamos começar pelo subtópico 1, que ele relata sobre a prova. O que era a prova? O que era o desafio para o povo de Israel? Ali, no trajeto do Jordão, eles teriam 2 desafios. O posterior à travessia do Jordão seria a guerra que eles teriam que travar em Jericó. Aparentemente seria uma guerra sangrenta, aparentemente seria uma guerra onde haveria luta física, mas Deus, mais para frente nas próximas lições, nós vamos estudar que Deus ele trabalha da maneira que ele quer e confundindo os nossos pensamentos, trazendo a vitória ao povo de uma maneira que eles não esperavam. Mas era certo que eles teriam que entrar numa batalha, numa guerra, onde eles teriam que conquistar uma cidade. Então, esse já era um dos grandes desafios. Mas antes desse desafio de eles conquistarem a Jericó, eles estavam com o desafio do Rio Jordão adiante deles, à frente deles no caminho. Então, mais uma vez, o povo de Israel se deparando com águas, no seu caminho, no seu trajeto. E nós veremos mais adiante como que Deus fará maravilhas no meio do povo e fará grandiosidades de forma diferente. Não como foi no Mar Vermelho, abrindo as águas, repartindo ela em 2, mas fazendo de uma outra maneira. Então o comentarista ele relata isso, ele traz ênfase ao desafio, à prova que era. Imagine você receber uma promessa de Deus que você vai conquistar uma terra que está diante de você, mas tem um rio onde você está em período de cheias, em período de chuvas, onde o nível das águas sobem e se torna impossível, o comentarista vai dizer, se torna impossível atravessar o Jordão por conta da força da corrente das águas. O que você faria? Duvidaria? Murmuraria? Eles creram na promessa e eles creram e também tinham a certeza porque a Arca da Aliança estava presente com eles. Então, esse era o desafio do povo de Israel. O Rio Jordão, primeiramente, sendo antecedente aí da conquista de Jericó. E chegamos ao subtópico 2. O comentarista vai trazer por título a bênção. Em compensação ao desafio que estava à frente do povo de Israel, em atravessar o Jordão em tempos de cheia, em tempos de chuva, em compensação a isso, Deus também estava preparando uma bênção para eles, a qual era que Deus estava regando a terra e fazendo com que as árvores produzissem frutos, e frutos bons, frutos com, quem sabe, deliciosos, saborosos, para que o povo se deleitasse em compensação ao desafio que eles enfrentariam. Então, nós vemos de um lado a prova a qual Deus permite para que o povo passe, a qual Deus permite para que aconteça com o povo de Israel, mas logo mais adiante ele também está com a bênção preparada. Então o comentarista ele também vai trazer aí a nós a ênfase de que Deus ele é um pai amoroso, que sempre pensa no benefício dos seus filhos e no deleite, e no prazer e no descanso. Então Deus ele é aquele que permite o desafio, mas também prepara a bênção. Então Deus abençoaria ali o seu povo com frutos adiante do Rio Jordão. E chegamos ao subtópico 3, que relata sobre o milagre da travessia do Jordão. Como eu havia dito anteriormente, Deus ele faria maravilha no meio do povo e através da Arca da Aliança ele faria também este milagre. Então, os levitas estavam adiante do povo, a mais ou menos 1 quilômetro de distância. Então, quando os levitas se aproximam das águas do Rio Jordão, acontece um milagre. Eu vou deixar aqui uma imagem ilustrativa para que os irmãos possam entender um pouco melhor. Diferentemente do que aconteceu no Mar Vermelho, quando o povo estava sendo liderado por Moisés e havia o mar na frente deles, a ordem dada por Deus foi para que eles marchassem, seguissem adiante. Então ali as águas do Mar Vermelho se fazem em 2, criando 2 muros. Aparentemente esse é um pensamento meu, nós podemos pensar que quando o povo de Israel chega à frente do Rio Jordão, talvez eles já teriam em mente ali, já poderiam especular o que Deus faria. Certamente alguns deles disseram, agora Deus ele vai abrir a água em 2 e a gente vai passar, vai fazer 2 muros assim como os nossos pais falaram. Mas Deus é aquele que sempre trabalha e nos surpreende. E de maneira diferente ele demonstra a sua glória, a sua autoridade sobre pessoas, sobre a natureza, sobre domínios e sobre reinos. Todas as coisas estão sujeitas a ele. Então, quem sabe confundindo ali o pensamento do povo de Israel,
Deus, quando os levitas chegam e tocam as águas com os seus pés, eles estavam segurando a Arca da Aliança, como eu havia dito. Então, ali começa a acontecer um milagre, onde a correnteza do Rio Jordão começa a ter um limite, como se houvesse uma barreira, como se houvesse ali um muro impedindo a passagem, a continuidade do corrimento das águas. Então, se forma como se fosse uma represa, uma barragem invisível ali, e as águas do Jordão agora têm limites. Formando-se limites às águas do Jordão, torna-se evidente uma parte seca do outro lado. Então, nessa parte seca é onde ali o povo de Deus, o povo de Israel, atravessaria o Jordão de maneira milagrosa. Então, nós vemos que Deus ele surpreende o seu povo e ele opera maravilhas em favor do seu povo e em glória ao seu próprio nome. Então, esse foi mais um dos milagres que o povo de Israel teve a honra de ver, onde nós lemos nos relatos bíblicos e já nos alegramos. Agora, imagine ver essa cena. Imagine ver esse fato acontecendo na sua frente. Deus demonstrando a sua glória e o cuidado pelo seu povo. Então, o comentarista ele vai trazer essa importância, a revista nos induz a relatarmos a importância e a descrever o glorioso milagre que Deus fez ali no Jordão. E trazendo uma curiosidade aqui e uma aplicação, o Rio Jordão ele é protagonista na Bíblia em duas situações, se assim eu posso dizer, e limitar em duas. Nós vemos o Rio Jordão tendo a sua importância ali agora com o povo de Israel, sendo Josué o líder deles, onde o povo atravessa o Rio Jordão adiante até a terra de Gilgal e iriam até Jericó e posteriormente possuiriam a Canaã. Então o Rio Jordão aparece tendo a sua importância e Deus operando um milagre nele. Mas também no Novo Testamento nós vamos encontrar o Rio Jordão tendo também a sua importância e sendo também um dos pontos mais marcantes, quem sabe aí, de Israel e pelo menos da Bíblia, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi batizado nas águas do Rio Jordão. É claro que o João, no seu evangelho, ele vai descrever, ele vai estar descrito no evangelho de João, que João ele estava além do Jordão. Seria mais adiante ali, da onde se culmina a grande parte do Rio Jordão, tendo ele uma grande extensão, como vocês podem ver nessa imagem que está aqui acima. Então, só para relatar aqui também uma curiosidade de que o Rio Jordão, ele esteve aí participando na Bíblia em duas ocasiões, e sendo duas delas a presença de Deus no Rio Jordão. Nós vemos no Antigo Testamento com Josué, a Arca da Aliança no meio do Jordão, fazendo com que as águas tivessem o limite e o povo passasse entre as águas. Mas agora no Novo Testamento, João ali, o Batista, batizando nas águas do Rio Jordão, ele avista o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi prometido ali e está escrito, declarado, evidenciado na passagem de Abraão, quando ele leva o seu filho Isaque a sacrifício. Agora, no Novo Testamento, João, ele vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus Cristo vem até João Batista, e João, a reação de João, ele se expressa dizendo: eu necessito ser batizado por ti. Mas era necessário que tudo aquilo acontecesse e se cumprisse as Escrituras que dizem que sobre aquele que vier descer o Espírito Santo, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então, a presença de Deus manifesta duas vezes aí, sendo descritas e relatadas duas vezes na Bíblia, onde ela esteve nas águas do Rio Jordão, e sendo o próprio Deus agora, não em representatividade em forma de arca de aliança, mas o Deus encarnado em terra, mostrado e revelado aos homens, trazendo a salvação a cada um de nós. E chegamos ao tópico 3, que o comentarista traz por título: um momento para não se esquecer, ou para não esquecer. Agora, nós vamos ver e estudar sobre que Deus ele opera tudo isso para a sua própria glória, para que nós, tempos, milênios depois, lêssemos a palavra dele e nos alegrássemos, e pudéssemos ter em mente e ter o entendimento de um pouco do que Deus pode fazer por cada um de nós. Então, o propósito de Deus é para que todos esses feitos, todas essas ações, esses fatos que aconteceram entre o povo de Israel ficassem registrados, estivessem em nossa memória e fizessem com que nós
comunicássemos uns aos outros e testemunhássemos uns aos outros, de forma que o nome dele fosse e seja glorificado. Como diz Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, no subtópico 1, o comentarista vai trazer o memorial de Deus, que é a ordem que Deus deu a Josué para que, no momento que eles estivessem atravessando o Jordão, retirasse de dentro dele cada homem de cada tribo, sendo ele 12 homens, cada um tirasse uma pedra do Rio Jordão. Ou seja, 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, de forma que testemunhasse que as tribos, elas passaram juntas, atravessaram juntas o Rio Jordão, e fizesse um memorial na terra de Gilgal, onde ali essas pedras seriam colocadas e seria de geração em geração lembrado este momento entre o povo de Israel. Deus então dá essa ordem para que fosse retirada 12 pedras do Rio Jordão, para que em Gilgal fosse feito um memorial a Deus. E no subtópico 2, o comentarista vai trazer o memorial de Josué. Josué, havendo obedecido a ordem de Deus de tirar as 12 pedras, Josué também ele faz um memorial ali no Rio Jordão, que é quando os levitas estão segurando a Arca da Aliança, ele coloca também pedras ali no meio do Rio Jordão para que fosse feito um memorial, para que essas pedras ficassem estabelecidas e tivessem como forma de registrar o acontecimento de que o povo de Israel, os hebreus, o povo de Deus, o próprio Deus abriu o rio para que eles passassem, e a prova disso é que estavam estabelecidas pedras ali no Rio Jordão. Então, haveria um memorial em Gilgal, mas também haveria um memorial no Rio Jordão, onde seria para testemunho dos povos e para o nosso conhecimento nas Escrituras, as quais registram todo esse fato que aconteceu no Rio Jordão. E nós chegamos ao subtópico 3, que o comentarista vai nos explicar qual o propósito dos memoriais. Os memoriais eles poderiam ser feitos em diversos momentos, sejam eles de forma de gratidão a Deus ou em forma de cumprimento de votos. E pode ser feito de diversas maneiras, mas no caso aqui que registra em Josué, este memorial é feito de forma que eles retiraram algo de um lugar que aconteceu para que fosse lembrado posteriormente pelas gerações. E este é o memorial estabelecido e registrado em Josué. E mais uma forma, e mais um exemplo de memorial que pode ser feito é o que nós encontramos no Novo Testamento. Nós vemos ali os evangelhos citando e também o apóstolo Paulo citando, onde Jesus Cristo ele se reúne com os discípulos e apóstolos numa mesa, numa ceia, no partir do pão, e ele relata que aquele seria o Novo Testamento no seu sangue e que eles representativamente comeriam da carne, comeriam do pão, fazendo simbologia à sua carne, e beberiam do vinho ou do suco de uva, representando o seu sangue. E ele diz, Jesus Cristo, isto será feito em memória de mim até que eu venha. Paulo registra em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 28 em diante. Então, o memorial que está estabelecido para nós, foi estabelecido um memorial para o povo de Israel, agora para nós também é estabelecido, de forma que nós nos lembramos. Em memória de Jesus Cristo, nós nos reunimos em Santa Ceia, fazendo menção do nome dele até que ele venha. Fazendo memória ao sacrifício vicário, substitutivo e perfeito na cruz, o qual é o motivo da nossa salvação, da redenção das nossas almas, da expiação do nosso pecado. Então, em memorial a Jesus Cristo, nós nos reunimos em Santa Ceia, em comunhão com os irmãos, e fazemos memória de Jesus Cristo. Essa foi a lição de hoje, vencendo os obstáculos, Deus se revelando entre o povo de Israel, mais uma vez, de maneiras diferentes, mas glorificando a Ele mesmo e Ele mostrando que Ele é o único e verdadeiro Deus. Esperamos que vocês tenham aprendido e gostado desse vídeo. Se você não se inscreveu, inscreva-se, dê gostei, compartilhe e compartilhe esse canal que nós temos a missão de trazer a palavra de Deus, trazer aqui as lições das revistas que são estabelecidas pela CPAD, de forma que você possa contribuir para o crescimento e a expansão do Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida. Aqui abaixo estão as nossas redes sociais e nos acompanhe em cada uma delas. Também reveja os vídeos antigos do nosso canal para que você acompanhe e possa se alimentar um pouco mais das palavras e das Escrituras.
Deus abençoe.